RFI Convida. Elcio Ramalho. Literatura brasileira e lusófona é o assunto de hoje do RFI Convida com o professor de literatura brasileira da Universidade Sorbonne, Leonardo Tonos. Mais uma vez, muito bem-vindo à Rádio França Internacional, Leonardo. Olá, Elcio. Muito obrigado pelo convite. Leonardo, nesta segunda-feira, 11 de março, será lançada oficialmente na Fundação Calouste Gulbenkian a 6ª edição da Primavera Literária, Printemps Littéraire, em francês, um evento que acontece em 8 países nesta edição, sendo 2 novos, o Canadá e também a Suíça. Primeiramente, eu gostaria de saber a que se deve essa expansão da Primavera Literária, Leonardo. Então, a Primavera Literária, ela nasce oficialmente em 2014, vamos dizer assim, dentro do espaço universitário, onde eu leciono já desde 2000, na Universidade da Sorbonne. E desde então, eu sempre tive como objetivo levar o evento, os autores que dele participam, a outras instituições onde o português é lecionado, quer seja nas universidades ou então em instituições do ensino secundário. Um primeiro objetivo, então, quer dizer, foi primeiro fazer essa expansão a partir de países um pouco mais limítrofes aqui da França, e por conta dos resultados e dos contatos que eu tive com alguns colegas de outras instituições, houve um grande interesse. Então, por um lado, todos os anos, vamos dizer que eu tento assegurar já alguns espaços que visitamos, como no caso da Bélgica, já é a 3ª vez que visitamos, e expandir isso para outras cidades, outros países, onde o português é lecionado, muitas vezes em pequenos departamentos e que necessitam justamente da presença de autores brasileiros para dar uma maior visibilidade para o departamento e, é claro, também, para além dessa visibilidade, criar uma dinâmica também de ensino da própria literatura. Uma outra novidade em relação às edições anteriores é a presença de escritores e de pessoas não lusófonas nesse evento, né? Ele foi aberto também para os não lusófonos, Leonardo, por quê? Isso. No ano passado nós tivemos o prazer de receber vários autores portugueses, foi uma parceria estabelecida com o Instituto Camões, e vários desses autores, então, participaram dos encontros em Paris, na Bélgica e no Luxemburgo. Esse ano eu decidi fazer algo um pouco diferente e trazer para dentro da Primavera Literária autores que tivessem alguma ligação, quer seja cultural, do ponto de vista da escrita, com o Brasil. Isso explica, então, a presença de uma autora italiana de origem somaliana, que é Idjaba Chego, que tem um belíssimo romance sobre Caetano Veloso. Ela mesma diz que descobriu o português através das músicas de Caetano Veloso. Ela também acaba de ser publicada no Brasil pela editora Nós. Um outro autor, Abdallah Tayyah, que é um autor marroquino, que esteve no Brasil esse ano, em 2018, no âmbito da Primavera Literária, porque houve também uma manifestação da Primavera Literária graças a uma parceria com a PUC do Rio Grande do Sul, e uma outra autora como Mia Leconte, que é uma poeta franco-italiana, mas que já há muitos anos trabalha com a literatura brasileira e, sobretudo, a chamada literatura migrante, que são autores brasileiros que residem na Itália há muitos anos e que escrevem em italiano. Então, assim, eu acho que nesse sentido é interessante fazer esses diálogos transversais, e eu acho que esse olhar externo tem muito a contribuir sobre essa percepção do Brasil e do Brasil contemporâneo. O tema da edição este ano, Leonardo, é Qual Brasil, qual literatura? O que te orientou para a escolha desse tema para esta 6ª edição da Primavera Literária? Eu acho que é, sobretudo, a situação que o Brasil atravessa atualmente, não só do ponto de vista político, mas também social e econômico. Me pareceu assim, necessário fazer uma reflexão sobre talvez os caminhos a se trilhar na cultura e especificamente na literatura. Na minha opinião, nós estamos confrontados atualmente a um impasse, tanto do ponto de vista, eu diria, da criação, como da produção e da divulgação. Então, talvez esse seja o momento de refletir. Isso também decorre de uma experiência que nós tivemos o ano passado nos Estados Unidos, sobretudo em Chicago, em que foi realizado um encontro com autores, uma espécie de fórum de autores, em que eles, mais do que a apresentação do próprio livro, discutiam processos de criação, questões relacionadas, pode ser a cessão de direitos, a processos de internacionalização da sua obra, a presença ou a distribuição no Brasil, a relação com editores, e isso
teve um impacto bastante benéfico junto aos autores. Então eu falei, por que não repetir isso aqui no caso da França, mas trazendo para dentro reflexões mais contemporâneas e mais atuais do Brasil. Essas reflexões dizem respeito também a uma nova orientação política no Brasil, na medida em que existem indagações qual Brasil, qual literatura? Sim, justamente. E orientações também que decorrem dessa mudança política, se nós levarmos em conta, quer dizer, o desaparecimento do Ministério da Cultura, transformado agora em Secretaria da Cultura, todo o questionamento em torno da Lei Rouanet e a diminuição dos subsídios que já eram propostos pela Lei Rouanet, ou até de outras instituições, como a Petrobras Cultural, que acaba então desaparecendo. Então, ou seja, o campo cultural e o campo literário se encontra confrontado a um embate, a um impasse, e eu acho que ele terá que se reinventar nos próximos anos. E é claro, também há uma questão que me parece também importante, que é uma questão de um certo cerceamento em relação aos produtores culturais e essa imagem um pouco denegrida que é passada atualmente em relação a certos autores, a certos compositores. Eu acho que isso teria que ser discutido e, por que não, dentro justamente do espaço universitário, que é um espaço, vamos dizer, de grande liberdade de expressão. Uma outra preocupação que está expressa na programação é com relação ao mercado editorial, que vai ser um dos temas, né, em debate. O mercado editorial, essa discussão é importante também trazer num evento como esse, Leonardo? Sim, é importante porque, na verdade, é importante pensar a cadeia do livro no seu conjunto, né? Não necessariamente somente o autor que produz o produto, vamos dizer, cultural, mas como ele é distribuído dentro do campo literário, qual a atuação das editoras, qual a atuação das livrarias. E se levarmos em conta a situação atual pela qual atravessa o Brasil e, sobretudo, esses outros parceiros, é importantíssima essa discussão, sobretudo no caso de pequenas editoras, das chamadas editoras independentes, que tiveram uma grande expansão a partir dos anos 2000, 2005, e que agora se encontram confrontadas a uma grande crise, haja visto a falência de muitas livrarias que se encontram em situação crítica do ponto de vista econômico, e essas editoras não conseguem mais, na verdade, vender os seus produtos, ou seja, falindo as livrarias, falindo as editoras, o que resta para o campo literário, o que resta finalmente para os autores. Um outro ponto a ser discutido, né, um painel, vai falar do seguinte tema, do fake news à liberdade de expressão. Qual o impacto das fake news para a literatura e, no caso, para a liberdade de expressão atualmente, Leonardo? Olha, a ideia dessa mesa veio primeiro pela presença de autores que também são jornalistas, como o caso do Fernando Molica, do Fred Giacomo e da própria Luciana Rangel. O impacto, eu acho que ele é generalizado, na verdade, né? A produção de fake news está vinculada à questão da capacidade mesmo de reflexão do sujeito, né? E eu acho que a literatura ela tem tudo a contribuir nesse sentido, e a questão, quer dizer, vinculada também a esse cerceamento, talvez, direcionado então à questão da liberdade de expressão. Se não há liberdade de expressão no jornalismo, será que vamos também passar por esse mesmo processo dentro da questão da produção literária? Vamos haver cerceamentos, livros talvez que sejam censurados, ou livros que não sejam, que sejam, na verdade, proibidos, né, pela instituição governamental ou pela sociedade civil? Essa é uma questão a ser debatida. São questões a serem debatidas e talvez as respostas venham, então, na realização desse evento. Vamos lembrar que recebemos hoje dos nossos estúdios o professor de literatura brasileira Leonardo Tonos, criador e responsável pela Primavera Literária. Muito obrigado pela entrevista à RFI Convida. Obrigado, Elcio.